Olá, querido telespectador, estamos aqui de volta, mais uma semana brilhante, nosso programa Palavra Viva. E vocês lembram que na última semana nós estivemos falando sobre a parábola do filho pródigo e nós estivemos meditando acerca de grandes verdades ali do que aquele texto tem a nos ensinar. E eu estava também pensando, ainda dando continuidade na riqueza de ensinamentos que tem aquele texto, de que quando o filho voltou para os braços do pai, o pai foi ao encontro do filho e ali o pai o recebeu. Aquele filho, ele na verdade volta já premeditadamente, pensando em reconhecer, já certo de confessar os seus erros ao pai. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele planeja isso e quando chega diante do pai, ele confessa os seus erros, os seus pecados. Mas também tem algo muito interessante que às vezes pode passar desapercebido. Ele diz assim, olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele volta, confessa os seus erros ao pai, mas ele também vem certo de que ele perdeu a sua identidade de filho para com o seu pai. Talvez, possivelmente, porque ele estava com medo de que pelo erro que ele cometeu, algo ter sido tão grave, ter saído de casa, ter abandonado o pai, ter levado uma vida de independência do pai, de autossuficiência, talvez ele pensou, será que meu pai vai me perdoar? Será que meu pai vai me receber como filho? E aí, papai, eu estou passando necessidade, eu gostaria muito do teu perdão, mas talvez o Senhor não me perdoe, mas me receba como um dos teus trabalhadores, porque eu não sou digno de ser chamado como teu filho. E o pai, assim, ele não apenas recebe o filho, não apenas o abraça, não apenas o beija, mas o pai faz o caminho inverso do que o filho estava em mente. É exatamente de resgatar a dignidade do seu filho. Ou seja, o meu filho que estava morto agora, ele volta a viver. Agora eu resgato o meu filho que estava perdido. Interessante que essas palavras, essas expressões daquele filho mais novo, eu não sou digno, ficou aqui martelando na minha mente. Eu não sou digno, eu não sou digno. E isso lembra exatamente o que o filho mais novo na parábola representa. Lembra o ser humano pecador. Eu não sou digno, você não é digno, nós não somos dignos. O ser humano pecador não é digno, por quê? Porque somos pecadores. Porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. E precisamos ser alcançados pela graça salvífica de Cristo Jesus. Pela fé no Filho de Deus. Não sou digno também nos faz lembrar que não há nada que o ser humano possa fazer para que ele tenha a sua dignidade resgatada. Aquele filho disse, pai, eu não sou digno que me recebas como filho, ou seja, pai, eu não sou digno que o Senhor me trate como o filho. Eu não tenho mais aquela dignidade que o Senhor me dava antes como filho, mas no versículo 22, o pai quebra o paradigma. Ao invés do pai discutir com o filho sobre isso, ele chama os empregados e diz, rápido, tragam vestes novas, roupas novas, de melhor qualidade, tragam um anel, coloque no seu dedo, ou seja, o anel ali como a representatividade do herdeiro do pai, aquele que estará tomando conta dos negócios, que estará selando documentos por meio do anel. Coloque sandálias nos seus pés, possivelmente ele estava descalço. E aí, quem andava descalço eram os escravos na época dos tempos bíblicos, pessoas que eram indignas. Mas o pai, ele traz de volta, resgata a dignidade daquele filho. Cada vez mais que aquele filho perdido, ou que estava perdido, declarava, eu não sou digno, mas ele era abraçado pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, que aqui é representado pela figura do pai, pela misericórdia e o grande amor daquele pai que nos faz lembrar muito bem do nosso Deus. Nós não somos dignos. Por quê? Porque somos pecadores. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para abraçarmos a salvação dada somente por Deus pela fé em Cristo Jesus. Então não somos dignos, mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos reveste de toda a dignidade. Dignidade essa alcançada por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Só Deus, assim como somente o Pai deu vestes novas, deu
um novo sentido de vida àquele filho que estava perdido. Só Deus para dar um novo sentido de vida a você que talvez acha que a sua vida não vale mais a pena ser vivida, talvez a sua vida tenha perdido todos os propósitos. Saiba que Deus, sim, Ele ama você e Ele quer resgatar, te dar uma nova vida pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.